Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rubens para mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje a gente vai falar aí sobre os resultados do segundo trimestre da empresa Neoenergia, que é negociada aí na Bolsa de Valores pelo código NEO3. A gente vai falar brevemente, né, sobre o histórico da empresa e depois a gente vai ir diretamente para os resultados, né, direto aí no nosso conteúdo. Mas aqui um recadinho rapidinho para vocês. Lembrando aqui que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo aqui citado. É apenas uma apresentação dos resultados que a empresa teve aí no segundo trimestre de 2023. A Neoenergia é uma empresa do setor de energia elétrica. Ela foi fundada há 27 anos, no ano de 1996. Fez o seu IPO aí em 2019 na Bolsa de Valores aqui do Brasil, há exatamente 4 anos atrás. É uma empresa que ela está na governança de novo mercado e tem um tag along aí de 100% e um free float de apenas 16%. Até é um free float aí que é um pouco incondizente com a governança de novo mercado. Partindo aqui para a composição acionária da empresa, a gente percebe que a gente tem 3 grandes grupos aqui dentro da composição acionária da Neoenergia. O primeiro deles é esse fundo Prev, que possui 30,3% das ações da empresa. O free float, como a gente já viu, que tem aí 16,2% das ações. E nós temos aqui como sócio controlador a Iberdrola, que é uma empresa espanhola e que possui aí 53,5% das ações da empresa. Vamos falar um pouquinho sobre a presença da Neoenergia dentro aí do Brasil. A gente vê aqui que ela está praticamente em todos os estados do nosso país. O interessante da Neoenergia, né, é que ela está aí bem diversificada nos subsetores, né, do setor elétrico, tendo dentro do seu portfólio aqui, como a gente pode observar, transmissão, distribuição, parques eólicos, hidrelétrica, liberalizados, que é a parte aí de energia a combustão, que são as termoelétricas, né, o corporate, o fotovoltaico, e aqui nós temos a identificação, que são as linhas de transmissão e são os empreendimentos deles que estão em construção, que são os empreendimentos em Greenfield, que são os empreendimentos que eles ganharam aí nos últimos leilões, que a gente vai ver um pouco mais detalhado ao longo do vídeo. A gente pode ver aqui que os estados em que eles estão mais presentes são os estados do Centro-Oeste, lá no Nordeste e no Sul, né? E agora que eles estão entrando aqui mais para o lado da região norte. A gente pode ver aqui que eles têm bastante coisa na área de transmissão sendo construída em projetos Greenfield. Também tem aqui alguns projetos fotovoltaicos, que é de energia solar, né, e também de energia eólica. A gente vê que a empresa é bem diversificada, tem bastante participação aí dentro do Brasil, e isso é muito interessante para uma empresa do setor de energia elétrica. Agora a gente vai partir para a apresentação dos resultados que a empresa teve aí no segundo trimestre de 2023. Já no começo aqui eles trazem alguns destaques, né, sobre o resultado da empresa. O EBIT da caixa da empresa no segundo trimestre de 2023 foi de 2,4 bilhões de reais, que teve aí um incremento de 5% versus o segundo trimestre de 2022. O OPEX deles aqui no segundo trimestre de 2023 foi de 1 bilhão de reais, um incremento de 4,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Só explicando aqui para vocês, o OPEX, eles são as despesas operacionais, ou seja, são aqueles investimentos, né, que são realizados na empresa na parte de manutenção, ou seja, são despesas operacionais que tem dentro da empresa, que é diferente aqui do CAPEX, né, que é os investimentos em novos empreendimentos para a empresa, novos equipamentos, né, que no segundo trimestre de 2023 teve aí 2,2 bilhões de reais em CAPEX. Eles também tiveram aí a conclusão de 100% do complexo eólico de Otis. Então assim a gente vê, né, que eles têm novos projetos em construções e ao longo do ano aí eles estão fazendo a entrega, né, das obras de algumas dessas construções, né, de alguns desses empreendimentos que estão em desenvolvimento. Continuando aqui, a gente vai falar mais um pouco sobre os projetos que estão em implantação. Eles têm os projetos de renováveis da parte eólica, né, o complexo de Otis, Piauí e Bahia, foi 100%, né, dos aerogeradores construídos. São 12 parques que vão gerar cerca de 566,5 megawatts de energia elétrica. 70% da energia vendida
até 2027. E o preço médio por megawatt-hora foi de R$ 195, o que eles consideraram aí um preço super interessante dentro do momento atual do mercado de energia elétrica. Sobre as redes de transmissão, eles trouxeram aqui os status dos projetos. Referente ao leilão de dezembro de 2018, tem aqui a linha de Lagoa dos Patos, ao qual já foi liberado 45% da REP, e eles vão realizar entregas desse trecho aí ao longo do ano de 2023. Também tem aí a linha de transmissão de Itabapoana, né, e Guanabara, que vai ter aí a liberação integral da REP, que está prevista entre os quarto trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2024. No Vale do Itajaí, as obras estão em andamento e vai ser realizada entregas de alguns trechos aí durante o ano de 2023. Já sobre o leilão de dezembro de 2020, eles já tiveram aí liberado, né, emitido a licença ambiental para a construção dessas linhas de transmissão, o que reduz o risco em relação a esse empreendimento. O leilão de dezembro de 2021 conseguiu a dispensa do licenciamento ambiental, né, que foi obtido aí para as obras, e as obras já estão em andamentos. O leilão de junho de 2022 tem um capex contratado com hedging de commodities e moeda, 92% já contratado para o lote 2 e 97% para o lote 11. Então a gente vê assim que os 4 leilões que eles têm aqui estão bem aí desenvolvidos, tá? E a empresa pretende fazer outras aquisições, né, de outros trechos aí nos próximos leilões. Um ponto muito interessante que eles colocou é que cada vez mais, né, esse setor elétrico está ficando mais disputado e os deságios que estão tendo aí, né, nos lotes do leilão estão ficando cada vez maiores, e isso está diminuindo cada vez mais as margens a serem entregues por esses empreendimentos. Então é algo que a gente vai ver aí, né, ao longo dos próximos anos, uma diminuição, né, nesses resultados das empresas devido a esse aumento no deságio nos leilões. Já falando aqui um pouquinho dos resultados, né, aqui a gente tem que ter muita atenção na hora de ler esse slide sobre os resultados da empresa, né, sobre a margem bruta aqui e a parte operacional. Por quê? Porque aqui embaixo diz, ó, aonde está aqui identificado com o número 1, por exemplo, aqui no segundo trimestre de 2022 e no segundo trimestre de 2023, considerando aqui a margem bruta, foi desconsiderado o VNR, que é o valor novo de reposição, que é um efeito não caixa que a empresa sofre, e também o IFRS 15. Então, por isso que a gente tem dois númerozinhos aqui. Se a gente considerar aqui com o efeito do VNR e do IFRS, a gente teve uma queda de 8% na margem bruta da empresa, né, em relação ao mesmo período do ano passado, que é o segundo trimestre. Se a gente considerar o VNR e o IFRS, a empresa teve aí um incremento de 6% na margem bruta. Se a gente olhar para o semestral, né, teve aqui um crescimento de 3%, não considerando, né, e desconsiderando, ele teve aqui um aumento de 8%. Quando a gente vem para as despesas operacionais, eles falam aqui que as despesas elas normalizaram, né, os novos lotes de transmissões e projetos renováveis. O crescimento é de 4,6% no segundo trimestre de 2023 e 6,1% nos 6 meses de 2023, em linha com a inflação, absorvendo o maior número de clientes. Então, eles tiveram um crescimento nas despesas operacionais bem próximo ali do que foi a inflação. Então, a mesma coisa aqui, número 2 aqui, ó, desconsidera novos ativos de transmissão renováveis. Então, aqui onde está tracejado, ele faz o que? Ele desconsidera os novos ativos de transmissão e renováveis, o que daria uma despesa operacional aí de 4,6%. Considerando esses novos ativos e os renováveis, o aumento na despesa foi de 5,1% em relação ao segundo trimestre do ano de 2022. Né? Quando a gente fala aqui do primeiro semestre de 2023 em relação ao primeiro semestre de 2022, desconsiderando, né, os novos ativos de transmissões e os renováveis, ele teve um incremento na despesa operacional de 6,1%. E considerando os novos ativos de transmissão e os renováveis, ele teve um crescimento na despesa de 7%. Quando a gente vem para os resultados, né, no segundo trimestre, olhando para o EBITDA da caixa e o lucro líquido, né, a gente também tem mais uma nota aqui, que eles também aqui no EBITDA da caixa, eles desconsideram o VNR, o IFRS 15 e os efeitos não caixa de operações corporativas.
Olhando para o EBITDA aqui, eles tiveram uma queda de 17% no EBITDA nesse segundo trimestre de 2023 em relação, né, ao segundo trimestre de 2022. Olhando para o semestre, né, eles tiveram uma queda de 2% no EBITDA. Quando a gente fala do EBITDA da caixa, né, lembrando lá sobre a desconsideração do VNR, FRS e outros efeitos não caixa, a gente percebe que a empresa teve aqui um incremento de 5% no seu EBIT da caixa em relação, né, ao mesmo período do ano anterior, falando trimestralmente. Quando a gente olha para o semestre, essa diferença foi de 6%. Já quando a gente olha aqui para o lucro líquido da empresa, a gente observa aqui no trimestre uma queda de 32%, né, em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando a gente olha para o semestre, essa queda é de 15%, saindo lá de um lucro líquido de 2,2 bilhões de reais no semestre para um lucro líquido de 1,9 bilhões de reais. Os destaques aqui, né, vai para o EBIT da caixa, positivamente impactado pela maior margem bruta e despesas controladas. O lucro líquido, né, teve um impacto negativo da maior despesa financeira em decorrência do aumento dos juros e do menor VNR, menor IPCA. A gente percebe que o resultado da empresa vem hoje principalmente da parte de redes, que representa 86,4%, o liberalizado representa aqui 4,7% e os renováveis hoje representa aí 8,9%, isso aqui falando semestralmente. Falando aqui do CAPEX da Neoenergia aí no segundo trimestre de 2023 e no semestre, né, no primeiro semestre de 2023, a gente tem um CAPEX distribuídos da seguinte forma. A parte de redes, né, leva 93,3% do CAPEX, de 2,2 bilhões de reais que foram investidos aí no trimestre e 4,3 bilhões de reais acumulados aí no primeiro semestre de 2023. Os renováveis levou 6,4% desses montantes, né, e o liberalizado levou aí 0,3%. Observando aqui, né, a gente vê que no segundo trimestre foi investido na parte de rede 1,1 bilhões de reais, né, no semestre 2,3 bilhões de reais. Isso foi utilizado para a expansão da rede, na renovação de ativos, a melhoria da rede, ações de combate a perdas. E isso aqui a gente está falando na parte de distribuição. Quando a gente olha para a parte de transmissão, né, a gente teve 883 milhões de reais no segundo trimestre e 1,6 bilhões aí no primeiro semestre. E isso foi aplicado em projetos de implantação. Na parte de renováveis, né, eles fizeram aí os eólicos, implantação final de Otis, o solar, que é a implantação final de Luzia, o hidro, que é o capex de manutenção, sendo 138 milhões no segundo trimestre e 275 milhões no semestre, isso na parte de renováveis. Vindo para o liberalizado, a gente tem aí um investimento de 5 milhões no segundo trimestre e no semestre foi 12 milhões de investimento nesse braço da empresa, sendo aí simplesmente o capex de manutenção. Olhando para a parte de rede de distribuição e o crescimento dos clientes que a empresa atende, a gente vê aqui que ao longo de 5 anos a empresa cresceu 1,5 milhões de clientes. E a gente consegue ver aqui que a maior parte dos clientes da empresa são residenciais, que representa aqui 88,8% da carteira de clientes da empresa. Rural 3,2%, comercial 6,8% e industrial 0,2%. Outros aqui 1%. Quando a gente fala de energia distribuída, considerando aqui todas as cidades em que eles atuam, a gente teve aí um crescimento em 2023, no segundo trimestre, em relação ao mesmo período em 2022, de 0,7% no volume distribuído. Comparando aí o primeiro semestre de 2023 com o primeiro semestre de 2022, teve um crescimento de 0,10%. A gente vê que a energia distribuída por classe no mercado cativo e livre, né, 34,7% é residencial, 3,3% industrial, 13,6% comercial, 5,9% é rural, 11,6% outros, né, e 30,9% é livre. E não dá para falar de distribuição de energia sem falar de perdas, né? Então eles trouxeram aqui um relatório sobre as perdas nos últimos 12 meses em percentual. A gente observa aqui que eles vêm mantendo aqui o limite regulatório, eles só não estão conseguindo manter esse limite regulatório em Pernambuco.
aonde, né, eles estão em busca desse patamar regulatório, mas estão aqui acima mais ou menos aí 1 ponto percentual e meio. E junto com a parte de perdas, né, vem a parte de inadimplência e arrecadação. A gente percebe aqui que eles mantêm uma média de arrecadação de 97%, considerando aqui todas as cidades de atuação. Eles têm bons níveis de arrecadação em todas as distribuidoras, mas mesmo assim, quando a gente fala aqui do PCLD, que são as perdas estimadas, né, em créditos de liquidação duvidosa, eles mantêm aqui um valor bem alto provisionado. Esses valores vêm principalmente de efeitos pontuais de falências de grandes clientes, pressão do ICMS na recomposição da tarifa sendo combatido pelas ações de cobrança. Mas a gente percebe aqui, né, olhando o trimestre mês a mês aqui no ano de 2023, esse valor ele teve um pico lá de 95 milhões em abril de 2023, mas agora ele vem sofrendo uma queda em maio e em junho, chegando ao menor patamar aí do ano de 2023 em apenas 43 milhões. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de capital da empresa, que é muito interessante a gente olhar para essa parte de dívida. Então a gente percebe aqui que a estrutura de capital da empresa, né, ela tem uma dívida líquida por EBITDA hoje de 3,33 vezes. E a gente vê que a dívida dela, né, ela vem crescendo aqui com o tempo, chegou agora ao patamar aí de 38 bilhões de reais, que é uma dívida relativamente alta. Aqui eles falam sobre a dívida e o esgotamento dessa dívida, ou seja, pagamento do principal mais os juros. É importante a gente observar que eles têm um custo médio aqui de 11,6% ao ano de juros que eles pagam, né, e o prazo médio é de 5,07 anos. A gente observa que a maior parte da dívida está para ser paga, né, após 2028. E tem pequenos pagamentos aqui anualmente para serem feitos de 2023 a 2027. Lembrando que possivelmente essa dívida da empresa não vai descer mais do que isso. Provavelmente ela vai lateralizar e ficar mais ou menos nesse patamar devido aí aos novos empreendimentos de transmissão. A dívida da empresa por indexador, né, quando a gente abre aí quais são os índices ao qual a dívida dela está atrelada, 52% da dívida está atrelada ao CDI e à Selic, por isso que ela acaba mantendo uma média muito alta, já que a gente tem uma Selic de 13,75%. Pode ser que com a queda da Selic, a dívida dela fique mais barata. 44% da dívida é em IPCA e 4% é em TJLP. Eles têm uma previsão de entrada no caixa da operação da GIC, né, no valor de 1,2 bilhões, que vai ser realizada aí no terceiro trimestre de 2023, que foi ali uma empresa que eles realizaram a venda. Para a gente finalizar aqui, vamos dar uma olhada na DRE da empresa, para a gente ver aqui de forma resumida os números. Então a gente tem aqui a receita operacional líquida da empresa, né, no segundo trimestre de 2023 de 10,5 bilhões de reais contra 9,6 bilhões de reais lá no segundo trimestre de 2022, ou seja, eles tiveram um crescimento aí na receita operacional de 9%. Quando a gente fala na margem bruta, a gente está falando aqui no segundo trimestre de 2023, quase 4 bilhões de reais de margem bruta, né, contra 4,3 bilhões de reais lá no segundo trimestre de 2022. Uma queda de 8% nessa margem. A despesa operacional da empresa no trimestre foi de 1 bilhão de reais. Comparando com o ano anterior, teve aí uma queda de 5%. O EBITDA da empresa fechou aqui em 2,6 bilhões de reais, né? Comparando com o mesmo período do ano anterior, teve uma queda de 17%. Quando a gente olha para o resultado financeiro, a gente percebe que houve um impacto aí devido, né, à inflação ter se mantida mais baixa e a manutenção da Selic a altos patamares, levando em conta que a empresa tem mais de 50% da dívida ligada aí, né, ao índice de CDI e Selic. Então, aí no segundo trimestre de 2023, 1,3 bilhões de reais em resultados financeiros negativos, né, um aumento aí de 14% em relação ao resultado financeiro no mesmo período do ano anterior. Quando a gente olha para o EBITDA ajustado da empresa, que é o caixa, né, foi de 2,3 bilhões de reais, um incremento de 5% em relação ao ano anterior. A gente percebe aqui, ó, nos dados da empresa, se a gente olhar aqui nos gráficos, que fica mais legal para a gente olhar, a gente vê que a empresa tem aí uma receita líquida crescente, mas o lucro dela, né, vem se mantendo aqui num patamar andando de lado. Quando a gente olha aqui para a dívida da empresa,
a gente percebe que a empresa vem crescendo bastante a sua dívida com os novos investimentos. Parece que agora vai estabilizar e começar a andar de lado, mas é uma empresa que tem aí uma dívida bruta de 42 bilhões de reais, tem apenas 5,7 bilhões de caixa e tem uma dívida líquida de 36 bilhões de reais. Então é uma dívida bem grande aí, né, e que a empresa acaba tendo uma margem muito baixa e um resultado financeiro aí bem negativo também. Mas diga para mim aí o que vocês acham do resultado da Neoenergia. Comenta aqui para a gente se você tem empresa, o que você acha, se ela é uma boa opção de investimento ou não. Vamos conversar um pouquinho nos comentários e eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.